Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Rota Bitcoin. Eu sou o Kaique Nobre e hoje irei explicar o que é o Bitcoin e como ele funciona de uma maneira muito simples e rápida, de modo que você possa entender o básico sobre essa tecnologia. Então, se você já ouviu falar sobre Bitcoin, mas ainda acha o tema complicado, fique comigo até o final. Mas então, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é um sistema de pagamentos digital, descentralizado e ponto a ponto que veio para ser uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, pois ele depende de intermediários de confiança, como os bancos e empresas de cartão de crédito. Então, se você faz uma transferência para outra pessoa, você precisa de um desses intermediários para validar e registrar as transações. E o Bitcoin foi criado em 2008 por uma pessoa ou grupo de pessoas sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Em 2009, o software do Bitcoin foi oficialmente lançado e as pessoas começaram a utilizá-lo. É importante aqui nós fazermos uma distinção entre o sistema Bitcoin, que é escrito com B maiúsculo, e a criptomoeda nativa desse sistema, que é o Bitcoin também, só que com o B minúsculo. Pois bem, mas então como que o Bitcoin funciona? Ele funciona combinando pelo menos três importantes tecnologias, que é a blockchain, o hashing e o proof of work, ou prova de trabalho. O primeiro deles, blockchain. Ele é um livro-razão compartilhado, descentralizado e distribuído. Pela tradução literal, blockchain significa cadeia de blocos. Esses blocos nada mais contêm do que as transações que ocorrem na rede. Então, se no sistema financeiro tradicional os bancos mantêm os registros das transações nos livros contábeis deles, no Bitcoin, por ser um sistema de pagamentos, ele também precisa manter esses registros, justamente para saber se a mesma pessoa não está gastando o mesmo Bitcoin duas ou mais vezes, entendeu? Então, esses registros são fundamentais para evitar o gasto duplo e manter a integridade da rede. Mas então, como saber se esses blocos não foram alterados? Se alguém não chegou lá e alterou, da mesma forma que poderiam fraudar o livro registro contábil? Aí que entraria uma segunda tecnologia, que é o processo de hashing, desenvolvido em 2002 por Adam Beck. Eu vou fazer vídeo específico sobre esses temas, tá? Mas resumidamente, no processo de hashing, nós conseguimos inserir as informações, né, os inputs. Utilizamos um algoritmo para gerar uma sequência de caracteres e, e depois que geramos essa sequência, se tentarmos alterar o input inicial, teremos uma sequência diferente daquela primeira que foi gerada. Então, vai ficar visível para a própria rede de que há uma inconsistência, entendeu? Então, é como se você tivesse assinado um cheque e alguém tivesse pegado uma caneta de outra cor e tivesse feito uma mudança. Vai ficar perceptível e os próprios usuários da rede, né, os nós, ou full nodes que falam, eles conseguem identificar essas tentativas de fraudes e avisar a rede para descartá-las. E eles têm incentivos para fazer isso, justamente porque se a rede vier a colapsar devido a alguma fraude, todos vão sair perdendo. Então, a própria estrutura de incentivos da rede colabora para o bom comportamento. E então que chega o terceiro pilar, que é a prova de trabalho ou o proof of work. Pois bem, os usuários que contribuam com a rede, né, que tentem contribuir, no caso, inserindo as transações, né, inserindo os blocos de transações na rede para incluir na blockchain, na cadeia principal, para eles fazerem isso, eles precisam despender uma elevada energia computacional. Antigamente, o pessoal até conseguia fazer esse processo utilizando desktop particular. Só que hoje são necessários ASICs, né? Circuitos integrados especializados nessa atividade. E caso eles sejam bem-sucedidos, né? Caso eles competindo entre si consigam inserir esse bloco, né? Se determinado usuário consiga inserir esse bloco na rede, ele vai receber uma recompensa da rede. Atualmente ela está em torno de 3, um pouquinho mais de 3 bitcoins, se não me engano, 3,12,5 por aí. E
E hoje isso está valendo bastante coisa, né? Então, seriam aí pelo menos mais de R$ 1 milhão aqui nessa brincadeira. Então, eles têm o incentivo para agir de maneira correta, pois se alguém tentar inserir uma transação fraudulenta, além de ter gasto energia computacional à toa, a transação não vai ser inserida. Então, o próprio mecanismo de incentivo da rede estimula o bom comportamento dos usuários. E é isso que mantém o Bitcoin funcionando por tanto tempo. Mas então, o que é a mineração e como novos bitcoins são emitidos? Satoshi Nakamoto usou esse termo mineração no seu white paper, né, que é basicamente a certidão de nascimento do Bitcoin, o documento que tem todas as informações de como o Bitcoin vai funcionar. Ele usou esse termo porque ele funciona, o processo, né, de criação de novas moedas é muito parecido, de maneira análoga, é claro, com o processo de mineração na vida real, no qual os mineradores eles precisam despender alguma quantidade de energia, né, realizar trabalho árduo para conseguir encontrar novas unidades daquele, no caso do metal, né, o ouro, que está sendo obtido. E no Bitcoin é a mesma coisa. Quando os mineradores estão tentando inserir os novos blocos na rede, a primeira transação que eles colocam é a transferência das recompensas que estão sendo pagas naquele momento para a carteira dele, entendeu? Então, é como se eles fizessem um cheque em branco e só vai ser assinado se de fato ele for bem sucedido nisso. E, mais uma vez, né, para eles conseguirem inserir esses blocos, eles precisam utilizar poder computacional para tentar resolver um enigma, né? Encontrar o hash. Lembra que eu falei do hash, né? Tipo, a sequência de caracteres ali que a rede impõe como desafio. E, o primeiro que conseguir encontrar esse hash vai ter a chance de inserir o bloco. Então, tente imaginar um Sudoku. Quem já viu aquele joguinho, aquele enigma, né? Como se fosse quebra-cabeça só com números. Tente imaginar um grande Sudoku extremamente complexo e você com uma máquina especializada em resolver isso. E você vai fazendo várias tentativas por segundo, até que a cada 10 minutos, em média, alguém consegue resolver esse enigma. Se o pessoal começar a resolver esse enigma muito rápido, a própria rede vai aumentar a dificuldade, e o contrário também. Se tiver muito difícil, automaticamente ela se regula. Isso pela média de tempo. E uma característica interessante do Bitcoin é que existirão apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin possível. E essa escassez faz parte de seu valor também. E isso ajuda a explicar por que o Bitcoin vem sendo considerado um ativo valioso. Por quê? Porque ele é escasso, assim como o ouro, ele possui uma escassez. E quanto mais as pessoas buscam o Bitcoin, começam a valorizá-lo, começam a querer adquirir, aumentando a demanda por esse ativo, a tendência é que seu preço também aumente. Por quê? Diferentemente de outros tipos de dinheiro que foram utilizados ao longo da história, vou fazer também outros vídeos sobre isso, a oferta do Bitcoin ela não vai aumentar se a demanda dele aumentar drasticamente. Ela vai continuar constante, seguindo ali a inflação que foi programada. E ninguém pode alterar isso, entendeu? Essa é a grande diferença, por exemplo, do Bitcoin com as moedas fiduciárias, né? As moedas nacionais que os bancos centrais emitem. Pois se vocês olharem ali os balanços de todos os bancos centrais, vocês vão ver que sempre tem mudanças. A gente nunca sabe quanto que vai estar a inflação do dólar nos próximos meses, entendeu? Sempre tem aquele negócio de ficar esperando o Fed divulgar qual vai ser a inflação, enfim, a taxa de juros. E aqui no Banco Central do Brasil é a mesma coisa. O problema é que se o pessoal perder a mão, né, se abusar desse poder de emitir papel moeda, a tendência é que a moeda deprecie muito rapidamente, como aconteceu na Venezuela, como acontece na Bolívia e aconteceu na Argentina também há uns anos atrás. Então, essa escassez que permite que o Bitcoin possua um valor. E vale lembrar também que o Bitcoin ele foi o primeiro ativo digital a ser considerado escasso de fato. E isso só foi possível combinando aquelas três características, né? Aquelas três ferramentas: a blockchain, o hashing e o proof of work.
ou prova de trabalho. Porque combinando essas três tecnologias, você tem todo um sistema que permite essa escassez digital. E quais seriam algumas aplicações para essa ferramenta tão incrível que é o Bitcoin? A primeira delas, né, que os indivíduos já estão tratando como investimento, né, principalmente como reserva de valor, isto é, um ativo que possa oferecer uma manutenção de poder de compra no futuro. E isso é muito diferente do dinheiro que vemos hoje em dia, né? Pois já é de senso comum que o dinheiro ele deprecia no tempo, né? Que a inflação já é como se fosse algo dado e imutável. Mas não, isso é uma criação do homem, né? Do ser humano, através de seus bancos centrais que ficam constantemente destruindo a própria moeda. Mas não deveria de ser assim. E o Bitcoin ele vem como uma possível solução para isso, pois por ele possuir uma escassez absoluta e programada, conforme aumente sua demanda, a tendência é que seu preço também aumente. Entendeu? Então, se isso realmente acontecer, enquanto as outras moedas estão perdendo valor, ele tende a aumentar o seu valor, da mesma forma que o ouro. Outra possibilidade é oferecer soberania individual para as pessoas. Pois lembra que eu falei que ele é descentralizado e ponto a ponto? Pois é. Então, se a Alice quiser fazer uma transferência para o Bob, ele só precisa precisam compartilhar suas chaves, né? A Bob passa a chave pública para ela, ela vai realizar a transação, ela vai assinar com a sua chave privada. Isso aí eu vou fazer um outro vídeo explicando em detalhes. E assim, depois que ela assinar a transação, ela será transmitida para a rede, os mineradores vão inserir no bloco, e feito isso, os bitcoins que a Alice transferiu para o Bob poderão ser acessados por ele, porque ele agora vai ser o detentor desses bitcoins. E nesse processo, então, não tem nenhum agente central intermediário, é a própria rede que faz isso, através de todos os mecanismos que eu mencionei anteriormente. Então, agora, os indivíduos podem ser, de fato, os seus próprios bancos. Além disso, e esse ponto aqui é muito interessante, o Bitcoin pode servir como um sistema de pagamentos internacional e online, pois as transferências não estão sujeitas a restrições geográficas e nem de horário comercial. Então, se você tiver algum conhecido, alguém que você queira realizar uma transferência de Bitcoin, que seja no Japão agora, tudo bem, ele vai te passar a chave pública, você vai fazer a transferência, e assim e passando o tempo da rede, né, dependendo do congestionamento, aquela pessoa poderá acessar esses fundos também. E isso é muito interessante porque o envio de remessas internacional costuma ser muito caro. Então, pessoas que às vezes estão trabalhando em outros países e querem enviar remessas, né, enviar dinheiro de outra moeda e convertendo na moeda local para a pessoa, isso pode demorar bastante e podem ter taxas muito abusivas. Como eu falei, né, muitas das vezes não vai ser naquele momento. Já com Bitcoin, não. Provavelmente vai ser no mesmo dia, a depender das taxas a serem pagas. E também o Bitcoin tem a possibilidade de servir como unidade de conta global. O que significa isso? As coisas começarem a ser precificadas em Bitcoin. Eu já acho que isso vai demorar um pouquinho a acontecer, até porque depende de uma maior adoção global pelas pessoas. Então, quanto mais pessoas estiverem utilizando o Bitcoin, a tendência é que ocorram menos variações no seu preço, entendeu? Então, se compararmos ali com os mercados tradicionais, por exemplo, a bolsa americana, dificilmente nós vemos uma variação de 15, 20% no mesmo dia, entendeu? Mas já com o Bitcoin e outros criptoativos, isso já costuma ocorrer, porque você não tem tanto capital investido quanto o sistema tradicional. Mas, como eu falei, a depender da adoção global, a tendência é que isso venha a mudar e no futuro, quem sabe, as coisas começarem a serem precificadas em Bitcoin. Outro detalhe muito importante é que existe uma unidade na qual o Bitcoin pode ser divisível, que é o Satoshi. Então, um Bitcoin possui 100 milhões de Satoshis. Então, um Satoshi está valendo menos que um centavo hoje. E isso é muito importante porque o Bitcoin ele está aumentando o seu preço conforme o decorrer dos anos, né? Atualmente ele está valendo cerca de 60 e poucos mil dólares, né? Mais ou menos 400 mil reais. E seria difícil fazermos contas usando frações decimais muito extensas.
0,0001 Bitcoin. É complicar. Então, podemos utilizar os satoshis para fazer essa conversão. Então, os satoshis seriam um análogo dos centavos do Bitcoin. E quais seriam os riscos e os desafios para o Bitcoin no futuro próximo? O primeiro deles, a volatilidade. Como o preço do Bitcoin ainda pode variar muito, principalmente por ser um ativo relativamente recente, né? Menos de 16 anos desde que foi lançado, isso pode assustar algumas pessoas, pelo menos no início. Outros riscos são inerentes à segurança e perda das chaves privadas. Então, por mais que depois que você entende como utilizá-lo, o processo se torna simples, ele ainda envolve tecnologia. Então, algumas pessoas ainda podem ter dificuldade para utilizá-la. E, diferentemente das contas de banco, contas de e-mail, que podemos clicar lá em esquecer a minha senha e utilizar a recuperação, no Bitcoin não temos tantas opções, até porque se tivéssemos, teríamos que ter um intermediário de confiança. Então, isso pode oferecer um risco, principalmente para as pessoas que não têm muito costume de guardar bem as suas senhas. E um outro aspecto também que é relevante é o da regulação, pois alguns países ainda discutem como regular Bitcoin, alguns estão sendo mais amigáveis, como é o caso de El Salvador, que já, inclusive, o adotou como moeda de curso legal, mas existem alguns países que estão tendo regulações um pouco mais hostis, como é o caso da China, que baniu a mineração naquele país. Então, isso ainda pode afetar o seu uso e o seu valor, pelo menos no futuro próximo. Pois bem, pessoal, então estamos chegando ao final do vídeo e vou fazer uma breve recapitulação. O Bitcoin, ele é um sistema de pagamentos digital, descentralizado e ponto a ponto, alicerçado em uma blockchain, né, isto é, uma cadeia de blocos de transações, sendo que essas transações são inseridas pelos mineradores, usuários que trabalham em prol da rede, e para inserir essas transações, eles realizam gasto computacional, elevado gasto computacional, e em troca recebem recompensas da rede. Então essa foi uma apresentação bem geral sobre o Bitcoin. Seria muito difícil explicar todos os detalhes e as nuances da tecnologia em um vídeo de 15, 20 minutos. Então, como eu disse antes, farei outros vídeos explicando os demais conceitos com mais detalhes. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhá-lo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.